Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, hoje é dia de jogo do Vasco. Tomei conhecimento pela manhã da escalação do Lisca, tô de boca aberta. Cara, que mudança que teve. Ele mudou o esquema tático do Vasco da Gama, porém manteve aí os jogadores que a gente questiona. Vamos falar muito sobre essa situação. Vamos abordar aqui a situação de reforços, porque é necessário para a sequência da Série B, e vamos falar sobre a política do Vasco da Gama. Antes eu peço a você, meu amigo e minha amiga, para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativar o sininho aí, certo? Deem aquela força lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Bom, hoje o Vasco da Gama vai a campo, enfrenta o São Paulo, jogo de volta às 21h30, com transmissão da Rede Globo praticamente para todo o Brasil. Meus amigos, primeiro jogo 2-0, o Vasco precisa no mínimo aí vencer por 2 gols de diferença para levar essa partida para pênalti. Se o Vasco fizer 3 gols, passa automaticamente. O Vasco, historicamente, contra o São Paulo, tem o costume de vencer jogando em São Januário. O grande problema, porque a Copa do Brasil é uma competição diferente. É uma competição que a gente não pode levar gols, ainda mais diante dessas circunstâncias. A gente já tomou 2 gols lá em São Paulo. Dá para o Vasco vencer? Óbvio que dá. O São Paulo é esse bicho papão? Não, não é. Agora, a gente não pode tomar gol. Perfeito? E, meus amigos, o Lisca mudou o esquema tático aí. Fez 2 substituições na equipe. O Lisca vai jogar aí num 3-5-2. O Cabo já tinha tentado fazer isso, não deu certo. E eu fico curioso para saber como que o Vasco vai se comportar em campo. Foi pouco tempo para a gente poder treinar do jogo do Botafogo para cá. Eu espero aí que o Vasco fique entrosado nesse esquema aí de 3-5-2. Eu até fiz uma colinha aqui. Andrei sai do time, entra no lugar do Andrei o Juninho, e o Léo Matos também foi sacado da equipe para dar lugar aí ao Miranda. Mas o Hernando, o Marquinho Gabriel e o Morato continuam como titular. Eu não estou entendendo, Lisca. Sinceramente, adotou o sistema, Lisca. Não dá para entender por que esses 3 jogadores continuam como titular. As mudanças foram muito poucas aí com relação à peça. O Lisca dando preferência aí por mudar o esquema. Um esquema mais defensivo aí com 3 zagueiros. Eu estou imaginando a zaga do Vasco com Miranda, Hernando e Castan. Como que vai ser? Enfim, o time do Vasco, para deixar claro aqui a escalação: Vanderlei, Miranda, Hernando e Castan, Bruno Gomes, Juninho, Marquinho Gabriel e Zeca, Morato e Cano. Essa é a equipe do Vasco da Gama. E que Deus nos abençoe. Olho aí para a questão da arbitragem, porque é o Daronco. Daronco costuma ser um árbitro aí meio enrolão, meio paspalho. Então, olho aí na arbitragem. Com relação à situação de reforços,
Ao falar sobre a escalação, não precisa nem dizer que o Vasco da Gama tem que contratar. E eu disse aqui ontem, o Vasco tem que ir ao mercado independentemente de qualquer coisa. Não vou mentir aqui pro torcedor do Vasco, porque não vai vir 5 reforços, não vai vir 4 reforços. Isso é lorota, isso é conversa fiada. Mas o seu Pássaro precisa verdadeiramente trabalhar. Tá muito parado, parado mesmo. Se não contratar agora, vai ficar muito difícil. Setembro acaba aí, fecha a janela. O momento é esse. Esse é o momento para tentar fazer algo de diferente. Por enquanto, só especulações. O Vasco perdendo aí jogador para o esporte e eu não vejo esse Pássaro trabalhando. Tá passando tempo aqui no Rio. Essa é a grande verdade. Passando tempo, brincando de administrar o Vasco da Gama. Sobre a situação aí na justiça. Bom, o Leven ontem teve lá no canal do meu amigo Thiago Fontes, o vascaíno do Cerrado. E, cara, o Leven deixou esperança aí no coração aí de todos os vascaínos. O Leven muito motivado, empolgado e acreditando que agora em agosto teremos aí novos andamentos e decisões aí com relação aos processos aí do Vasco da Gama na justiça. O Leven fez críticas severas a essa gestão aí, as mesmas críticas que a gente faz, as mesmas denúncias que a gente tem feito, principalmente com relação a essa situação do Vasco da Gama ter se tornado aí cabide de emprego para refúgio. Então, meus amigos, a gente fica numa expectativa muito grande para que o Camilo Rulieri aí possa liberar o Dr. Paulo Roberto, para que o Dr. Paulo Roberto possa reparar essa injustiça que foi feita. Uma injustiça muito grande que foi feita e quem está pagando aí toda essa situação é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está aí próximo de completar 123 anos de existência e está nessa celeuma. O Vasco hoje é vítima de empresário. O Vasco hoje se vê atolado no sistema. E me desculpe aqui, Lisca, estou decepcionado, porque eu imaginei que quando o senhor fosse entrar, que o senhor fosse tirar aí Hernando do time, imaginei que o senhor fosse tirar Marquinho Gabriel e imaginei que o senhor fosse tirar também o seu Morato desse time. Todos esses jogadores que não deram certo lá atrás com Marcelo Cabo continuam aí sendo titularíssimos do Vasco da Gama e a gente não vê reforço. Minha preocupação, independentemente desse resultado de hoje, o Vasco precisa de grana sim, mas independentemente de ganhar, passar pelo São Paulo, a minha cabeça está voltada para o jogo de sábado às 19 horas lá em Salvador contra o Vitória do Barradão. Essas foram as notícias do Vasco. Meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!